Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live de hoje. Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar o bate-papo nosso. Opa, já tem um pessoal entrando já. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação contínua do profissional. Eu sei que hoje é uma véspera de feriado, todo mundo está cansado, todo mundo está bem exausto de mais uma semana, mas a gente vai fazer um bate-papo bem legal hoje. E de uma forma diferente, hoje a gente vai fazer com duas pessoas juntas. Eu já vou inserir o pessoal aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos hoje ter a presença do João Matos, que nunca esteve com a gente, é um nosso sócio da Technic, tá? Primeira vez dele, então vamos fazer bastante pergunta para ele poder estar bem tranquilo hoje, a gente conversar bastante coisa. E vou estar com o Fernando, meu pai, como sempre aqui da nossa presença, para conversar e bater um papo bem legal com a gente, tá bom? O João Matos a gente chama de Juninho, tá bom? Então, e vou convidar aqui o Fernando. Vamos ver, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo uma live em 3 pessoas. Vamos ver como que ela vai funcionar hoje, né? O Juninho já está aqui com a gente. Vamos esperar só o Fernando entrar. Show de bola. Conseguimos aqui. O primeiro passo já foi dado, já conseguimos colocar todo mundo na live. Funcionou. Então, tecnologia é assim, a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho, né? Então, eu queria... Que bom, estou feliz com a nossa primeira live em 3 aqui, sensacional. Verdade. Não, muito bacana. Antes até de conversar, puxar um pouquinho para o Juninho para ele se apresentar um pouquinho, o João Matos, eu queria um pouquinho conversar, passar um pouquinho de informação para o pessoal que está entrando agora, né? Essa aqui é a nossa segunda live que a gente está fazendo nessa nova sequência nossa de lives que a gente estava fazendo. Semana passada a gente teve uma live muito bacana sobre economia, sobre situação do mercado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre formação contínua dos engenheiros e por aí vai. Cada semana a gente vai trazer uma novidade, uma matéria nova, um assunto diferente para estar todo mundo aqui antenado com todos esses assuntos. Esse ano de 2021 é um ano muito importante para a Technic, tá? Esse ano aqui é o segundo ano, é uma empresa nova, tá? É uma empresa que está crescendo e esse ano está vindo com muitas novidades. E eu espero que a gente consiga passar para vocês todas essas novidades esse ano, que a gente consiga colocar os nossos planos, mesmo esse ano sendo muito difícil por conta da pandemia, por conta de diversas coisas, a gente está conseguindo caminhar com diversos assuntos e vamos levar e vamos trazer para vocês muita coisa nova, muita coisa bacana e vai ser um ano espetacular para todo mundo, tá bom? Então, vou apresentar aqui o Fernando, vou dar boa noite para o Fernando, boa noite para o Juninho. Vocês sabem que a gente está aqui para mais uma live nossa. Vou dar as palavras primeiro para o Juninho, porque ele é o mais novo, para ele se apresentar, para contar um pouquinho dele e a gente começar esse bate-papo nosso, tá bom? Beleza, muito boa noite aí, pessoal. É um prazer de verdade estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou participando aqui de live, aqui no Grupo Technic, mas confesso que eu estou muito empolgado, acho que vai ser um bate-papo muito bacana, tem muita informação para a gente passar aí. Então, eu sou o João Matos, né? Sou engenheiro mecânico, sou sócio na Technic, junto com o Thiago, o Fernando e o Magnus, e estamos trilhando um caminho bem bacana aí, no início de empresa, né? Nossa empresa aí está fazendo no mês que vem 2 anos aí de existência. E estamos numa rampa bem bacana, assim, né? Uma rampa tanto de aprendizado, quanto de parcerias, de clientes, de trabalhos executados, trabalhos do qual eu tenho me orgulhado muito, muito mesmo.
tenho aprendido muito. E tenho atuado bastante aí na Tecnic, né, como um engenheiro de projetos, né, no primeiro momento, fazendo o gerenciamento dos nossos projetos, fazendo toda a parte de controle de cronograma, controle de contratação de alguns fornecedores terceiros, a interação aí com os nossos projetistas e muitas vezes também fazendo bastante a parte comercial, a qual eu estou também me desenvolvendo, aprendendo um pouco e tenho também tido bastante alegria em estar participando da parte comercial, que é uma área que, na verdade, eu nunca tinha me aproximado, né? Mas tem sido muito bacana. Sempre diz, né, Fernando, Thiago, e a transparência é a chave de tudo, né? Então, nós temos tido, assim, um sucesso aí pela nossa forma de lidar com as pessoas, de ser transparente, de buscar conhecimento. E acho que num futuro mais próximo aí, a tendência é eu migrar um pouquinho mais até para a comercial, me desenvolver mais e migrar para essa área. Mas tem sido bacana. Muito legal. Então, e aí eu deixo só falar algumas palavrinhas aqui. Gente, a minha internet talvez esteja um pouco instável hoje, então eu já falo assim, de certa forma, para preparar. Se eu cair, depois vocês continuam em dois aí e vamos adiante, né? E o que é bonito também, completando as palavras do Tiago e do João, é que a nossa empresa ela é muito eclética no que diz respeito a possibilidades de solução. Quando eu falo eclética, está longe de ser completa, está longe de ser perfeita, mas é uma empresa muito voltada a gerar solução para os clientes em diferentes áreas do conhecimento da engenharia, da indústria. E se a gente não sabe, né, Thiago e João, a gente procura resolver descobrindo alguém que saiba e ofertando essa possibilidade de solução para os nossos clientes e para os nossos amigos também. E eu digo amigos porque muitas vezes a gente nem coloca valor monetário em cima do assunto, né? Mas a gente sempre procura resolver. E aí, por isso que nasceu essa ideia de fazer a questão da melhoria contínua, né, do profissional da indústria, do engenheiro, foi só, digamos assim, uma profissão que pegamos. Mas o desafio também vale para outros profissionais da indústria, né? O mundo anda muito rápido e, por andar muito rápido, requer que a gente, né, avance, todos nós avancemos com conhecimento. Quando a gente acha que a gente chegou, o conhecimento já andou. Concordo. E eu acho que a Tecnic até nasceu com esse viés, eu acho que quem acompanha nossas lives percebe que muitas vezes a gente está conversando e passando a informação que a gente quer mudar a indústria brasileira, a gente quer valorizar a indústria brasileira, e com isso a gente precisa ter como valor o conhecimento, a educação. Então, a Tecnic nasceu com esse pensamento, né, de levar o conhecimento também para aqueles que não estão, para aqueles que não têm o conhecimento tão perto, tão próximo, e mostrar para eles que a gente consegue, que as pessoas conseguem estar com esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento, né? Eu acho que esse que é o bacana do nascimento desse momento que a Tecnic está tentando passar para o resto dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que estão acompanhando a gente aqui. Eu queria só perguntar para o Juninho, começar já pedindo para o Juninho contar um pouquinho da história dele, porque o Juninho tem uma história muito bacana. Ele saiu de uma empresa totalmente mecânica, trabalhando no chão de fábrica, se tornou... Eu não vou contar mais, eu vou deixar ele contar as coisas, porque senão eu vou falar tudo que ele já fez. Então, Juninho, conta um pouquinho da sua história para a gente, sobre como você foi se desenvolvendo durante esse tempo todo seu aí. Legal, legal. É legal a gente contar um pouquinho da história, né? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha, mas eu sempre gosto, e hoje eu estava até conversando com o Magnus na viagem que nós fomos atender aquele cliente ali em Porto Ferreira, que eu sempre que eu posso, né? Nós estávamos falando que cada vez que você pode conversar com alguém, você aprende alguma coisa. Então, sempre que eu posso conversar com qualquer pessoa que seja, eu tento tirar alguma coisa, mas, né, da história da vida da pessoa, porque você sempre tem
a oportunidade de aprender algo. Então, é muito bacana, né? E principalmente para as pessoas que estão começando carreira, na fase da vida, há muita incerteza, né? Sobre a vontade de crescimento, muita incerteza, às vezes muita dúvida sobre em que área eu devo atuar. As oportunidades, às vezes, aparecem em áreas que a gente nunca imaginou que ia trabalhar, e a gente vai trilhando um caminho que, muitas vezes, que a vida nos oferece, e nós temos a oportunidade de fazer desse caminho um caminho brilhante, né? E comigo, eu acho que foi dessa forma. Eu digo que eu iniciei a minha vida profissional no Senai, não trabalhando, mas estudando. O Senai foi é uma instituição maravilhosa que eu devo muito, me abriu as portas da indústria. Eu estudei 2 anos no Senai, lá em 1990 e 99. E não fala, senão vai aparecer a sua idade aí, já vai começar a ficar meio feio as coisas. Não, tranquilo. Então, eu vou ter saído dessa live aqui, se tiver que falar a idade. E ali no Senai eu fui aprender um pouco de indústria, de disciplina, de organização. E aí eu tive uma oportunidade, eu trabalhava numa marcenaria na época, muito bacana. E eu era ajudante, né? Trabalhava lá, aprendi muita coisa, mas aí eu tive a oportunidade de entrar numa multinacional que se chama Mali, que tem aqui em Mogi Guaçu. Inclusive, eu tenho grandes amigos que trabalham lá na área de TI, na área de engenharia, na área de produção, até hoje. E eu entrei nessa empresa, né? Devido ao Senai, fui trabalhar de operador de máquina, torno CNC. E ali eu me encantei por aquele ambiente, por o chão de fábrica, o ambiente de trabalho. E ali eu pus na minha cabeça. Eu lembro que eu via os engenheiros trabalhando lá e eu ficava deslumbrado com aquilo. Eu falava, eu quero ser um dia esse cara. E eu quero trabalhar nessa área aí de metal mecânica, né? Empresa de autopeças. E eu fui buscar engenharia mecânica. Aí tive uma oportunidade, acabei saindo da área porque eu fazia turno, queria estudar, não conseguia. Fui para Ingridium, né? Onde eu trabalhei por 11 anos, que é uma empresa também simplesmente maravilhosa, uma empresa a qual eu sou muito grato, a qual eu devo muito da minha vida. Serei eternamente grato por essa empresa, me ensinou quase tudo que eu sei aí, em termos profissionais. E na Ingrid eu entrei de mecânico, ainda nessa linha de mecânica. Depois eu passei para torneiro mecânico, e aí me apareceu uma oportunidade para trabalhar na engenharia da Ingridium. E a engenharia da Ingridium é uma engenharia mais voltada para processo. Pouco mecânica e mais processo. Então, essas são as oportunidades que a vida nos dá. E aí eu me encantei por processos Fabris. Trabalhei com pessoas maravilhosas que me ajudaram a evoluir, me ensinaram muita coisa. Um é o nosso sócio aí, o Magnus. E eu me encantei por processo e comecei a me desenvolver um pouco nessa área. Mas trilhei a minha linha lá de engenharia mecânica. Aí trabalhei bastante tempo em departamento de manutenção, depois na engenharia. Depois tive a oportunidade acabei saindo da Ingrid, fui trabalhar numa outra multinacional, onde eu trabalhei também com engenharia e depois fui convidado a trabalhar na gerência de manutenção, onde eu fui. E até que nós, conversando aí, e digamos assim que o destino nos uniu aí para abrir a nossa própria empresa e contribuir um pouquinho do outro lado, né? A gente estava sempre ali trabalhando nas indústrias, contratando os profissionais de engenharia e mais técnicos, né? Porque quem trabalha na indústria, na multinacional, por mais técnico que deseje ser, o crescimento dentro de uma multinacional, ele quase que automaticamente, ele te insere num âmbito administrativo, gerencial, né? E não tão técnico. E aí, só que aí a gente buscando mais sempre, assim, gostando de trabalhar do lado mais técnico, nós partimos para a nossa empresa, mas da qual eu também acabei de dizer para vocês que eu tenho ido para a área comercial. Então, de técnico, não tem jeito, né? A gente tem um pensamento de trabalhar uma certa
atividade na vida, mas a vida vai te levando para outros caminhos e fica na nossa mão de fazer disso uma oportunidade ou um fardo, né? Eu sempre escolhi olhar pelo lado da oportunidade e das benevolências, né? Das benesses que a gente pode ganhar com tudo isso. E hoje Não, espetacular. Espetacular. E é uma coisa que eu acho que a gente acaba sempre conversando, porque todos nós já passamos por empresas muito grandes, multinacionais, e essas empresas multinacionais são muito importantes no nosso crescimento como profissional. Ali você vai aprender sobre procedimento, ali você vai aprender sobre o desenvolvimento, a técnica, até o lado comercial você vai aprender. Entretanto, hierarquia, isso você aprende tudo lá. Mas eu acho que a paixão realmente a gente aprende na empresa pequena. Eu acho que a paixão pelo projeto, pelo serviço, pela área que você atua, eu vejo que hoje a paixão que a gente tem na Tecnic por todas as coisas que nós fazemos é muito grande, porque a gente tem uma capacidade, uma possibilidade, e enxerga essa possibilidade de estar mudando as coisas de uma forma mais rápida, né? É um pouquinho diferente, né? Você trabalhar numa multinacional que tem muitos procedimentos, tem bastante, digamos assim, burocracia, né? Tem bastante tomada de decisão de muitas pessoas, sempre. Nada na indústria grande, na multinacional, é rápido. Tudo meio que engessado, né? E aí, nós hoje, bem dito, Thiago, nós hoje, numa empresa bem pequena, nós conseguimos, de uma certa forma, dar agilidade, né? Colocar foco na onde tem que ser colocado. Isso a gente vinha conversando hoje, eu e o Magnus, não dispensa algumas burocracias, mas a gente pensa assim, a gente tem que ter algumas regras, uma organização, né? Lógico, para que você consiga entregar um projeto no prazo para o seu cliente, para que você consiga entregar um projeto com qualidade, né? Mas sem engessar. A gente tenta não engessar muito. Burocratiza o mínimo necessário para ter qualidade, mas não engessa. As coisas têm que fluir. E, de fato, isso, às vezes, eu penso que traz mais satisfação para a gente, né? Eu disse aqui, devo muito à indústria onde eu trabalhei. Tudo que eu aprendi praticamente, né? Até a Tecnic, assim, foi na indústria, foi nas nacionais. Mas por essa forma engessada de muitas empresas trabalhar, às vezes eu sentia um pouco preso, assim, eu sentia que eu podia fazer muito mais pela empresa, mas não conseguia por ter que respeitar, e eu sempre respeitei, as regras, as leis ali internas da empresa, né? Então, é muito bacana, mas o trabalhar numa empresa menor te proporciona um pouco mais de agilidade. Isso é verdade. Com certeza. Quer completar alguma coisa, Fernando? Olha, esse é o tipo do assunto que eu sempre brinco junto com vocês, né, que são meus amados sócios, né? Oi, Juninho, tá tudo certo? Oi, Juninho. Parece que deu uma travadinha. Deu uma travada. Parece que agora eu voltei a ouvir aqui, pessoal. Beleza. Voltou. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente sempre brinca, né? Nós três aqui, o Magnus também, que todo assunto, quando a gente quer descer a uma determinada profundidade, a gente puxa uma pena e sai um avestruz, né? Não sai uma galinha. E quando o Juninho fala sobre todos esses aspectos da vida dele, a gente vai observando quantas oportunidades passam diante da nossa vida e a gente precisa ter o discernimento para poder aproveitar como o Juninho aproveitou, né? Eu aproveitaria também aqui para tecer um grande elogio a você, Juninho, que se eu tiver que listar 5 grandes estudantes que passaram pelas minhas mãos nos tempos de professor de engenharia, eu citaria você como um dos 5 mais espetaculares, digamos assim, alunos que eu já tive, né? Eu só não digo que é o primeiro, digamos assim, para não, digamos assim, desmerecer outros também espetaculares estudantes que eu tive merecem o meu reconhecimento.
Mas eu diria para você que você é uma pessoa que tem um brilhantismo excepcional em múltiplas áreas e você vai sempre aprendendo com as oportunidades que vão surgindo. Então, digamos assim, passando um pouquinho sobre o tema, né, melhoria contínua, por isso que a gente fez questão de convidar você para ser esse participante, porque você é uma pessoa que sempre vem num processo de aprendizado contínuo que é exemplo para todos nós, né? Então, por exemplo, hoje é comum a Tecnic, apesar de ser uma empresa pequena e ágil, tá pelo menos 2 ou 3 vezes por semana fazendo reuniões em inglês. Então, quando, por exemplo, o aluno, o estudante de engenharia ou o profissional de engenharia se vê dentro de uma empresa no interior do estado de São Paulo e ele fala assim, puxa, eu acho que nunca vou utilizar inglês na minha vida. Não, não é verdade isso. Na verdade, de uma hora para outra, você faz um contrato global, como a gente tem, e a gente é convidado a participar de reuniões em inglês. Então, a melhoria contínua também, ela não passa na técnica somente e se esgota na técnica, mas ela vai também para outras áreas de conhecimento. Eu vejo vocês comentando aí a respeito de aspectos comerciais, sempre nós seremos destinados a fazer reuniões com as pessoas que tangenciam assuntos que não são somente assuntos técnicos, né? São assuntos comerciais, são assuntos burocráticos, é prazo, né? É meta para a gente entregar os nossos trabalhos, perceber, eu acho assim, a formação contínua do profissional é sempre perceber a realidade da necessidade do cliente, seja ele um cliente interno ou seja ele um cliente externo, né? Então, a gente está dentro de uma empresa, seja ela qualquer, daqui a pouco a gente vai falar de experiências fantásticas que a gente quer compartilhar com vocês e que isso, digamos assim, possa ser utilizada como inspiração, né, desses últimos trabalhos que nós três fizemos aí, né, a respeito de integridade e montagem de equipamentos gigantes. Mas o que eu diria é o seguinte, você está dentro de uma empresa, sempre observe, a gente tem que desenvolver esse radar que a gente precisa ter, falar assim, qual é a dor desse cliente, qual é a necessidade que ele está tendo. Será que se ele está expressando essa necessidade, é uma necessidade que está somente na palavra que ele está dizendo, ou tem mais necessidades que ele, às vezes, nem está conseguindo identificar e a gente precisa, digamos, ter aquela empatia de ficar no lugar dele e a gente conseguir perceber, filtrar a necessidade dele e atender, né? Então, a formação nossa como engenheiro, nós aqui fizemos escolas excelentes, né? A gente tem um quadro, né, Tiago, de matérias que é gigantescamente insuficiente para completar todo um mosaico de competências, né, que a gente precisa ter como profissionais de engenharia. E aí é isso que o Juninho falou, né, é a indústria que vai ensinando isso para a gente. A nossa capacidade de observação na indústria para a gente conseguir perceber que, puxa, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquela coisa também, eu tenho que aprender aquilo, né, eu tenho que montar um network, e aí fica aqui, só para encerrar esse pedacinho meu aqui, de fala, né, fica aqui a total disponibilidade que nós temos como profissionais e como empresa para nos abrir de coração para todos os nossos colegas, parceiros, amigos, e sempre conversar a respeito de assuntos e questões que vocês queiram conversar para que a gente possa ser parceiro na oferta de soluções, né? Cada um na sua área, né? E Juninho tem uma cesta de soluções, Tiago tem outra cesta, Magnus tem outra, e eu modestamente tenho outra. Colocando tudo isso junto, eu acho que a gente tem grandes possibilidades de oferecer soluções, né? E caminhos assim diversos, seja para profissionais ou seja para clientes, né? É isso aí, né, Tiagão? Legal o que você disse aí da questão de sempre estar buscando o aprendizado, né? Eu tenho uma história muito bacana para compartilhar assim da minha vida, que é a questão do inglês que você bem disse. Hoje a gente participa aqui de 3 ou 4 reuniões por semana em inglês, com o pessoal lá dos Estados Unidos. E é um projeto grande que nós estamos lá, né? E eu me lembro que durante a minha faculdade, durante o curso da universidade que eu fiz engenharia mecânica, eu não sabia falar inglês, não sabia nada de inglês, nunca tinha estudado. E eu não
como, durante a faculdade, fazer o curso, porque eu não tinha nem dinheiro. Já era casado, tinha a Isabela, que hoje tem 15 anos. No meio da faculdade nasceu o Caio. Então, eu trabalhava, né, de torneiro mecânico. Então, eu fiz a faculdade por muita força de vontade mesmo. E eu lembro que daí, quando eu terminei a faculdade, eu tive aquela oportunidade de ir trabalhar no departamento de engenharia. Eu já trabalhava 7 anos num departamento de manutenção e eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de engenharia, uma empresa muito grande. E quando eu cheguei lá, estava num período de um projeto grande que havia 5 americanos que eles ficaram por 1 ano e meio trabalhando lá no departamento de engenharia. E aqueles americanos, eles precisavam de informações de quem? Dos engenheiros da casa. E eu tinha muita informação para dar para eles, informações técnicas. Eu conhecia a fábrica, porque eu tinha trabalhado 7 anos na manutenção. Eu conhecia os equipamentos da fábrica. Eu tinha a limitação do idioma. Aquilo me deu um negócio. Foi em 2013. Eu cheguei um dia em casa e falei para minha esposa assim, eu vou aprender a falar inglês. Rapaz, eu comecei a buscar um curso de inglês, achei um curso de inglês na internet, que o cara falava assim, ó, não tem, comigo você aprende a falar, mas não tem mágica não. É batido, tem que ralar, mas em três meses você vai falar inglês. Eu me matriculei nesse curso, paguei 3 mil e poucos reais na época, sem ter dinheiro. Em 3 meses eu estava falando inglês. Verdade. Em 3 meses, eu que nunca tinha aprendido nada, eu estava falando inglês. O pessoal da fábrica que trabalhava comigo, e muitos eu vi que entraram aí, o Ribeiro, tá aí, ó. O pessoal prova que, assim, ninguém acreditava na fábrica. Mas como? Como que esses dias ele estava aqui, não falava nada, e agora está conversando com os americanos? Lógico que eu estava falando igual o índio. Me foi, nós vai, mas eu estava falando. É verdade. Eu falava para os americanos lá, gente, estou aprendendo a falar inglês, eu vou conversar com vocês, e até isso vai me servir de ajuda. E os caras gostavam, não, que você precisasse, você pode falar com nós. Eu falava, eles falavam mais devagar, e muitas pessoas falavam assim, cara, eu queria ter isso aí, às vezes tinha até mais conhecimento do que eu, mas não tinha aquela, não sei se é coragem, o que era, timidez, né, de se expor, e eu não tinha muito isso, sabe, e eu aprendi mesmo. Em um ano eu estava fazendo uma entrevista multinacional com o pessoal da engenharia corporativa lá de Chicago, fiz entrevista, fui até o final, fui para lá, e até na época a minha diretora, a diretora da engenharia, a qual eu aprecio muito o trabalho dela, uma mulher muito guerreira, muito valente, ela me chamou, depois que eu fiz entrevista com o pessoal por videoconferência, ela me chamou e falou assim, escuta, eu vou conversar um pouquinho em inglês com você aqui, porque eu não tô entendendo isso. Aí eu conversei com ela um pouco em inglês, ela falou assim, inacreditável. Mas então, assim, né, é a força de vontade. Aquilo foi uma ocasião que me colocou numa posição muito desconfortável de eu estar ali, ter conhecimento para entregar e o idioma me proibir de fazer isso. É até uma coisa, então, assim, a mensagem que eu quero passar com isso aqui é o seguinte, o pessoal que está começando, que está aprendendo, os profissionais, no geral, né, o engenheiro também, o médico também, o advogado, ele faz a faculdade e ele gera uma base gigantesca para ele poder executar o trabalho que ele vai propor a fazer. Mas, de fato, ele vai aprimorar, aprender muita coisa trabalhando. E nessa fase é muito interessante porque a gente fica muito desconfiado de nós mesmos. A gente não tem aquela confiança. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente deveria saber ou não. Então, um exemplo. Se falavam em tais assuntos, às vezes em reuniões, que eu não sabia. Mas eu ficava assim, mas será que eu devia saber isso? Eu não vou perguntar não, porque se for muito básico, o cara é engenheiro, sabe isso? Entendeu? E a gente fica nessa dúvida, e aí você fica pensando, né? Verdade. Só que assim,
tem que perguntar, cara. Hoje eu percebo, daí, conforme você vai adquirindo experiência, adquirindo maturidade, adquirindo confiança, você vai aprendendo e entendendo que, de fato, o que o engenheiro mecânico que atua na minha função deveria entender. Ah, deveria entender isso e isso. Pô, isso eu tenho uma base. Então, se vier falar para mim de elétrica, ou de qualquer outra disciplina que eu não saiba, até de processo, né, que o Magnão dá aula para nós aí, eu não tenho problema hoje de falar, cara, isso aí eu não sei não. Isso aí vamos... Mas eu tenho alguém aqui que saiba. Eu vou dar a resposta aqui, né? Só que quando a gente está iniciando, tem até essa insegurança de dizer isso, né? Então, unindo agora o que eu falei do aprender lá o inglês e ter essa confiança, não tem jeito. É um processo que você passa, é um processo que você passa trabalhando, é um processo de exposição. Você tem que se expor. Você tem que se expor. Vale até a pena eu falar de um bem bacana aqui, que eu aprendi curso de inglês. Aquele cara que me ensinou, ele me ensinou muito mais do que inglês. Ele me ensinou que o nosso cérebro, ele tem algumas inteligências diferentes. E a mais potente das inteligências é a inteligência emocional, que é a inteligência que o cérebro ele armazena informações num lugar muito acessível quando você aprende na prática. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Se eu te perguntar assim, ó, onde você estava no dia 15 de abril de 1990? Fala, não tenho nem ideia. Mas se eu perguntar assim para você, aonde você estava, talvez para os mais velhinhos, né? Onde você estava quando Ayrton Senna morreu? Todo mundo se lembra. Por quê? Porque aquilo causou um impacto no seu cérebro, era um herói nacional, foi um evento muito assim emotivo para todo mundo. Então, essa informação que o cérebro recebeu naquele momento, ela é armazenada num lugar diferente das informações normais, cotidianas. Porque todas as informações, cada lugar que você passa, cada paisagem que você vê, é armazenado no seu cérebro, está tudo lá. Só que em lugares de difícil acesso. Quando você aprende em ocasiões que te colocam à prova, que te colocam a emoção, você não esquece nunca mais, porque acesso tá fácil ali no cérebro. A gaveta ali tá bem próxima ali da lembrança. Então, e por isso que eu aprendi inglês rápido, porque eu comecei a falar com aqueles americanos, era uma situação desconfortável para mim. Mas o que eu aprendia com eles, eu não esqueço até hoje. O que eu aprendi com eles, eu não esqueço mais. Porque foi uma situação ali de emocional, sabe? Então, o recado é o seguinte, os profissionais novos que estão começando, se atire, se aplique. Não tenha medo. Vá fazer, porque todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Né? Basta que você tenha mesmo assim, a audácia, a coragem de ir lá e se colocar diante daquela situação para tentar resolver e, se não conseguir, buscar ajuda, mas resolver. Aquilo vai ficar marcado pro resto da sua vida e vai ter reconhecimento por isso. É muito bacana. Tem que ser positivo, né, Jamil? Positividade é tudo na nossa carreira, né? Tem que olhar o lado positivo. Tudo é possível. Tudo é possível. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Uma coisa que você falou, Fernando, que falou assim, ó, você foi um aluno bacana, tá? Eu falo com a minha esposa, estava falando com o Magnus, eu só tive o privilégio e a sorte, a bênção de Deus de ter trabalhado com pessoas maravilhosas na minha vida. Então, não é que ninguém é melhor que ninguém, mas dependendo das escolhas de amizade, de profissionais, e a visão que você escolhe ter para as situações, é onde você vai chegar, né? Então, eu sempre concordei com os lugares que eu trabalhei, mas eu falava, eu não posso ficar reclamando. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer o meu melhor. Olavo de Carvalho, não, quem falou isso aí? Não sei se foi o Olavo de Carvalho, não lembro agora. Ele falou assim, faça o melhor. Não, foi o Cortella, Mário Sérgio Cortella, lembrei. Faça o melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, olha o lado positivo. Faça o melhor.
Às vezes a gente olha uma situação e fala, meu, é difícil. Pô, mas quanta gente não queria estar ali para ter essa oportunidade que você tem para buscar e fazer aquilo, né, de uma forma diferente, de uma forma que conseguisse ali evoluir, que nem que seja um pouquinho, né? A gente tem que olhar as situações de uma forma muito positiva, porque tudo é possível de se fazer. Essa que é a verdade, né? É isso mesmo. Acho que mais para resumir o que vocês comentaram aí, eu acho que a gente tem que estar disposto a lidar sempre com os desafios e com as mudanças que a vida vai trazer para a gente, né? Só comentando com o pessoal que está entrando agora, hoje a gente está fazendo um bate-papo sobre formação contínua de profissionais, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar para a gente nos comentários que a gente conversa aqui, a gente responde depois, da forma que for melhor. Eu vi que o Jorginho conversou ali, fez uma pergunta para a gente, ele pediu para a gente conversar sobre um case de sucesso nosso. Conversar sobre cases, a gente fica aqui a noite toda falando, mas vamos pegar alguns cases que a gente está aprendendo aqui, a cada dia, cada escopo, cada serviço que a gente pega, a gente aprende um pouco mais. Eu acho que eu sou feiano, fiz 5 anos de faculdade, e esses 2 anos de Technique já valeram quase uma outra universidade para mim, de tanto que eu aprendi em cada case que a gente trabalhou, em cada trabalho que a gente trabalhou. Eu queria abrir agora, para a gente bater um papo um pouquinho só sobre... o Juninho é engenheiro mecânico, meu pai, o Fernando, é engenheiro naval, eu sou engenheiro mecânico também. O Juninho trabalhou muito na área do food, meu pai muito na área de solda, e eu trabalhei um pouquinho em cada área, aprendendo um pouquinho com todo mundo de vocês. E nessas últimas semanas a gente esteve acompanhando 2 testes hidrostáticos de caldeiras enormes aqui do Brasil, e com isso nós aprendemos muito, nós tivemos muitas dúvidas nesse meio tempo, um ligava para o outro, perguntando uma coisa para o outro, batendo um papo, te ligando para outras pessoas para a gente conseguir apresentar o melhor serviço possível. Eu queria que vocês passassem um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram. O Fernando esteve ontem até às 7, para falar a verdade, hoje, até às 7 da manhã acompanhando, passou a madrugada toda acompanhando o teste hidrostático. O Juninho teve semana passada, domingo inteiro, até meia-noite lá acompanhando lá no Sul, outro teste hidrostático. O que vocês têm de uma experiência para contar sobre esse case, que é um case sensacional nosso, que vamos ter outros, porém, vamos contar um pouquinho desse aí, porque cada um é diferente, cada processo é diferente. Eu sei que o do Juninho foi de um jeito, eu acompanhei o TH faz 1 mês também, foi espetacular também, depois eu dou uma palhinha também de como que foi. Contem um pouquinho o que vocês podem conversar sobre isso. Olha, se você me permite, né, eu acho que foi uma das principais experiências profissionais que eu tive na minha vida, né? Quando a gente é desafiado a fazer, por exemplo, uma avaliação de um equipamento pressurizado, né, um botijão de gás ou um compressor de ar, a gente tem tudo ali ao nosso alcance, é um equipamento pequeno. O compressor de ar é aquele que tem na borracharia, né, que enche o pneu dos nossos carros. E aí a gente tem uma dimensão do que é um teste hidrostático, que é aquele teste que você submete o equipamento a uma carga fortíssima e você verifica se ele tem resistência. Lógico que você faz isso com toda a segurança do mundo. Quando você vai fazer testes em caldeiras, como nós 3 fizemos, tá? Thiago fez uma caldeira de força, Juninho fez uma caldeira de recuperação, eu fiz uma caldeira de recuperação também. Aí a conversa ganha uma dimensão astronômica. E isso é, de fato, um case de sucesso, como o Jorginho perguntou para a gente. Você fazer um teste hidrostático num equipamento que tem mais de 10 mil juntas soldadas, mais de 10 mil juntas, 10 mil conexões, um equipamento que tem 90 metros de altura, 70 metros de altura, que o espaço dela é um espaço que dá para você dar um show de rock dentro do espaço pressurizado de um bicho desse daí, é uma coisa que fica na vida da gente e entra dentro da formação contínua. Então, quando a gente pensa em formação contínua, a gente fala do profissional que está começando. Não é somente o profissional que está começando.
Eu estou com 59 anos e estou pronto para continuar aprendendo por mais 20, 30 anos. Porque o que a gente passou assim, nesses testes é muita conexão de cabeças pensando o tempo todo. Profissionais que estiveram trabalhando comigo, virando 48, 72 horas sem dormir, por dedicação ao trabalho, fazem com que a gente admire as pessoas e o que elas podem dar de entrega, né? Então, aqui eu faço menção, por exemplo, ao Valdir, que participou no comissionamento, no fechamento de mais de 100 bloqueios de uma caldeira dessa, para que quando ela fosse pressurizada, ganhasse aquela potência toda no que diz respeito à água que está dentro dela, nada vazasse, nada escapasse, tudo fosse, de certa forma, feito da forma mais adequada possível. E assim como o Valdir, outros profissionais que trabalharam dioturnamente para poder fazer esse negócio funcionar. Então, foi para mim uma experiência espetacular, né? E assim, é uma coisa que agora está conosco e a gente vai passar para quem precisar. Puxa, Thiago, Juninho, Fernando, o Thiago foi o primeiro que fez o teste em caldeiras desse porte, né? Quando o Juninho foi fazer, aí o Thiago já passou algumas dicas para o Juninho. Quando eu fui fazer, vocês dois passaram dicas para mim, né? De forma que cada vez que a gente vai passando por esses processos, a nossa caixinha de ferramenta vai aumentando, né? E é isso que é a disponibilizar, é a positividade que o Juninho falou, a vontade de aprender sempre, que a gente Thiago falou, é que causaram esse case de sucesso ser cada vez mais case de sucesso. E se tivermos cases de fracasso no futuro, serão oportunidades de aprendizado para voltarmos a ter os cases de sucesso. Mas, sabe, glória a Deus que todos os cases nossos foram de sucesso. E mais por conta desse jeito positivo de pegar e falar assim, eu vou ajudar na solução. Tem que carregar um pouquinho de tijolo, me dá uns 20 tijolos que eu ajudo a carregar. Mas a gente não faz nada sozinho e a gente nunca fará algo que a gente tem o pleno e absoluto domínio. Então, cabe a nós ter a humildade também, o tempo todo, querendo aprender em cada experiência de trabalho que a gente está tendo, né? Na semana passada, o Juninho, a gente conversou muito, né, Juninho? Com um monte de desafio que estava tendo lá naquela obra lá e no final, nota 10, deu tudo certo de novo, né? Thiago também, e dá vazamento, porque dá vazamento, gente, não adianta, você vai testar um equipamento desse, em alguma válvula ele vai chorar, em alguma válvula vai gotejar, né? E aí a gente aprendeu muito. Juninho, passo para você agora para contar um pouco aí. Eu fiquei, da mesma forma que você, eu fiquei impressionado, não sei de tecer elogios para a equipe, um certo comissionamento da caldeira lá para o teste, lá no Paraná, um comprometimento ímpar. O pessoal de um conhecimento técnico, assim, impecável. Mas mais do que o conhecimento técnico, o que eu disse para eles que me impressionou muito foi o comprometimento com o trabalho, sabe? De correr atrás, de fazer acontecer, sabe? Nós viramos o domingo lá, né? E era para começar domingo ali na hora do almoço e foi terminar 3 horas da manhã. Mas tudo certo, sabe? Tudo. E uma coisa também que vale muito a pena a gente comentar aqui, essa questão que você falou. A gente nunca vai ter conhecimento pleno de tudo, né? E aí eu entro numa questão muito bacana, que é aquela que a gente sempre fala. O que eu quero ser na minha vida? Esse é um dilema que muitos têm. Um engenheiro generalista conhece um pouco de tudo, mas nada profundamente, ou um engenheiro especialista, que conhece profundamente 2 assuntos, mas aí não conhece o geral, como é que funciona, né? A minha carreira sempre foi para o lado generalista. As empresas que eu trabalhei sempre me deram uma visão geral de tudo, mas nunca um olhar aprofundado em um determinado aspecto. Então, sempre. Mas isso é um problema? Não. Eu consigo, né? A gente consegue, esse tipo de profissional consegue conversar com todas as pessoas, consegue conversar sobre quase todos os assuntos da área de engenharia
E o bacana é que a gente sempre tem que recorrer. Pô, tá falando de processo? Eu recorro lá com o Magnão, outros amigos. Tá falando de NR13? Putz, o Fernando é especialista, eu vou recorrer ao Fernando. Tá falando de... Enfim, e assim vai. E então é muito bacana esse dilema, né, que a gente tem na vida. Os dois são muito... As duas áreas, ser generalista ou ser especialista, são muito bacanas. Os dois são bem legais, não é errado você escolher um ou outro, mas assim, são aspectos diferentes, né? Você ser um especialista e um generalista. Falando desse desafio aí, foi uma coisa assim, a gente estava conversando hoje, eu conversei com o Fernando, depois falei com o Magnus antes também, durante a nossa viagem. Impressionante os lugares que Deus pode colocar a gente assim, sabe? Eu falei que há muitos anos, e eu sei que um monte de gente deve fazer isso também, assiste aqueles programas da Discovery, que vê as megas construções, os megas equipamentos sendo construídos na Indonésia, na Malásia, no Japão, aquele prédio que foi erguido. E aí vem aquela vontade assim no peito da gente, né? Eu queria participar de um projeto desse, cara. Mega construção, sabe? Um projeto absurdo, assim. E, de repente, a gente se vê diante de fazer um teste lá no interior de São Paulo, da maior caldeira construída, a maior caldeira de recuperação de licor negro do mundo. Digna de um programa da Discovery, de mega construção. E nós estávamos participando, tendo o privilégio de estar participando, estar aprendendo ali, estar tendo aquela sensação gostosa de estar ali, sabe? Fazendo parte daquele projeto. Muito bacana. E assim, né? Por quê? Porque nós somos muito bons, melhores? Não é isso. Mas porque a gente se aplica, se atira, busca conhecimento, busca entregar solução, né? O profissional valorizado e a gente pode falar bem disso porque a gente não... Nós somos uma empresa, somos pessoas, não temos uma visão para buscar dinheiro. Nós já provamos isso aí nesse tempo que nós estamos juntos. Lógico que o dinheiro faz parte do trabalho profissional, mas nós não buscamos isso. A gente não fica assim, não, vamos... Mas não. A gente fica o quê? Vamos nos preparar para encontrar soluções e entregar valor para o nosso cliente. Porque quando você entrega valor, você participa do ganho daquele valor que você entregou. E isso é bacana, né? Eu vi um cara dizer um dia assim, se trabalhar muito, deixasse uma pessoa rica, então você tem inúmeros exemplos de pessoas, aqueles caras, né, uns trabalhos mais braçais assim, não são, né, não trazem muito devolutivo retorno, né? Mas se um cara se empenha um ano direto em descobrir a cura do câncer e ele descobre, gente, você imaginou o quanto que esse cara vai ganhar? Ele não precisa trabalhar mais o resto da vida, porque ele entregou muito valor para a humanidade, muito valor para a sociedade. Então, eu sempre digo, procure entregar valor para o seu cliente, procure entregar soluções para o seu cliente. Quando você fizer, ele vai ter um ganho, e lógico, um ganho também financeiro, e você vai fazer parte um pouco disso aí, sabe? A visão do profissional hoje, eu acho que tem que ser essa, sabe? Mas você precisa ter uma empresa para isso? Para empreender? Não. Você pode empreender dentro da sua indústria. O engenheiro de manutenção, o inspetor de máquina, o inspetor de equipamento, o inspetor de solda, o técnico de manutenção, o operador de máquina. Ele tem como empreender dentro de que ele faz na indústria a qual ele trabalha, a qual ele está fazendo parte hoje, aquela organização. Entregue valor, né? Tem o Newton Lasmar, foi um prazer enorme ter conhecido esse nobre cidadão brasileiro e mineiro. Ele citou um versículo bíblico enquanto estávamos lá na madrugada, já era ali 2 horas da manhã, ele falou assim, tem um versículo bíblico que diz assim, do bom servo e do mau servo. Fala que o bom servo,
é aquele que não só faz o que lhe é pedido, ele entrega mais do que é esperado dele. Então, todos os profissionais, os que estão começando, os que estão já no meio da carreira, os que estão ali, talvez perto de aposentar, que quer ter uma vida mais tranquila a partir de agora, fora do trabalho, mas enfim, entregue mais do que lhe é esperado, sabe? Busque fazer essa análise, o que esperam de mim, que valor que eu posso entregar aqui, sabe? Olha um pouquinho do lado, não fica só assim, eu trabalho nessa máquina, a outra que se lasca. Não. Viu um negócio que vai ajudar o seu amigo ali? Cara, por favor, fale, é obrigação. É obrigação de ajudar, porque isso volta pra gente. Não tem como ser diferente. É a lei do universo, né? O que planta, colhe, né? Então, é sensacional a gente estar aberto para esse tipo de pensamento, para esse tipo de postura. A postura diz muito, né? Nem sempre a gente já pegou projeto, a gente trabalhou 5 vezes mais do que a gente pensou que ia trabalhar. Mas nós aprendemos demais também. O ganho não é só financeiro. Nossa, trabalhei demais. Mas eu aprendi, eu evoluí, eu conheci tal pessoa. Tudo isso é ganho. Tudo isso, sabe? Não é só o financeiro. É muito bacana a gente pensar dessa forma. Acredito eu, né? Essa é minha humilde forma de enxergar assim, as coisas. E a gente monta uma base para o próximo também. Às vezes, ele fica um pouco mais caro no primeiro trabalho, porque a gente não tinha, digamos assim, a metodologia definida. Depois, esse daí já serve de metodologia para o outro. Exato. E no outro você já ganha, né? Aprimorando, tudo na vida, né? Fernando, e também, assim, uma coisa que você falou agora há pouco, a gente tem os cases de sucesso, mas podemos ter os cases de fracasso. Não estamos livres disso. Todo mundo na vida vai ter sucesso e fracasso. O fracasso é bom. O fracasso, em certas partes, ele é bom para a gente crescer. Você tem que aprender com ele. Mesmo da pior situação, você ainda pode ter uma visão para tirar o melhor aprendizado daquilo. O importante, que a gente sempre fala, o importante é você acertar mais do que você erra, né? Porque todos nós vamos errar. Isso não pode nos deprimir, não pode não deixar que a gente se levante. Você cai, vai cair. Levanta e vão para cima. E por isso que eu agradeço muito os amigos, colegas, os companheiros de trabalho que Deus colocou na minha vida. Porque um ou outro não tem uma visão tão boa, mas a grande maioria sempre me colocou para cima. Ó, errou, meu, bola para frente, arruma, tenha transparência, como é que se diz? Assuma o erro, tenha transparência, e daqui para frente vamos tentar não cometer pelo menos esse erro mais, porque outros virão aí que servirão de degrau para a gente, né? Muito bacana. Juninho, vou falar para você uma coisa, cara. Tava nervoso para essa primeira live, a live passou muito rápido, já são 9h25, falta 5 minutos para encerrar a live já, é muito rápido. A gente vai até, eu vi ali que teve mais uma pergunta do Rodolfo sobre como a gente enxerga a programação, deixa eu pegar aqui, a habilidade de programação no mercado de trabalho. Se eu pudesse falar rapidinho, eu vou falar 2 minutos só, a gente tem um case desse também. Nós temos uma empresa parceira no setor de logística, no qual a gente está desenvolvendo junto com ela um sistema para que ela possa emitir autorizações para trânsito de veículos. E trabalhamos muito com programação. Entretanto, você vê que hoje em dia a gente tem que estar associado muito ao engenheiro, ao programador, ao projetista, o que a gente está muito trabalhando também. Então, eu acho que são características que a gente vai montando um estojinho de ferramentas, eu acho. Eu acho que o próprio engenheiro talvez não necessite ser um programador, porém ele deve entender sim a linguagem, ele deve entender sim como funcionam as ferramentas para poder estar trabalhando nesse setor, podendo auxiliar nesse setor, porque normalmente o engenheiro que ele vai estar gerindo um projeto novo desse, o engenheiro que vai estar trazendo as ideias, vai estar trazendo algumas
vai estar ali liderando a equipe, trabalhando com a equipe junto. Então, é muito importante ele estar dentro conhecendo estas linguagens e conhecendo a programação também. Tá? Eu acho que é demasiado importante você estar conhecendo C++, conhecendo lógica, R, linguagem R, todas elas você pode estar até bem assim conectado para entender um pouquinho de cada coisa, né? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, tudo contribui, tudo contribui. Vai ser útil em algum certo momento. Com certeza. Então vamos lá, gente, são 9h26 agora. Eu vou passar só umas novidades aqui para vocês e logo em seguida já vou passar a palavra para o Juninho, para o Fernando, para a gente encerrar essa live. Semana que vem vamos ter mais uma live. Provavelmente vai ser na quinta-feira e provavelmente vai ser no mesmo horário, tá bom? E provavelmente vai ser comigo também. Então, a gente vai estar batendo um papo provavelmente semana que vem novamente. A Tecnic também está desenvolvendo um curso, tá bom? É um curso de introdução à norma NR13. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do curso, entra lá no site, tem algumas informações lá. A gente consegue passar um pouquinho, porque a gente está desenvolvendo cursos, a gente está vendo a necessidade e está desenvolvendo cursos. Esse vai ser o primeiro curso que a Tecnic vai lançar para todo mundo. Então eu queria agradecer a todo mundo por ter dado um pouquinho do tempo de vocês nessa quinta-feira à noite, véspera de feriado. E vou passar a palavra para vocês, que eu já falei demais. Juninho, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Fernando, também. E dou a palavra para vocês para a gente encerrar essa live hoje. Não, na verdade, eu que agradeço pelo pessoal que entrou, não só pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Agradeço a vocês aí que me encorajaram aí a estar aqui falando um pouquinho até da minha vida, da minha experiência, que é bem humilde, mas é bem sincera, assim. E, pessoal, eu só desejo a vocês um excelente final de semana, uma semana abençoada, uma Páscoa maravilhosa, suas famílias sejam abençoadas, que nós tenhamos muita serenidade aí nesses tempos difíceis que estamos passando. Tudo passa, isso aqui vai passar também, daqui a pouquinho vai voltar tudo ao normal. E um beijão para todos, de coração, muito obrigado. Espero ter a oportunidade de estar mais vezes aqui com vocês, pessoal. Bom? Valeu, obrigado, Juninho, obrigado, Thiago. Eu acho que foi uma live sensacional. Juninho, você tem uma história lindíssima a ser contada e você é inspiração para muita gente. E eu acho que agora continuar sempre na diligência a respeito de estar sempre aprendendo, porque nós temos aí, digamos, um país a construir, nós temos uma indústria a defender, nós temos um setor que é bastante, digamos assim, assediado por equipamentos do mundo todo, e a nossa indústria tem o merecimento de ser uma indústria de ponta no mundo todo, e os principais atores desse cenário somos todos nós, que fazemos parte da indústria. Então fica aqui o nosso positivismo, nosso voto de que tudo vai melhorar, e que nós temos muito a fazer, nós temos o nosso baldinho para ajudar a carregar o caminhão todo pela frente. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar seguindo aí o Instagram e todas as outras redes sociais da Tecnic, porque nós queremos colaborar muito com o cenário industrial brasileiro. Tá bom? Muito legal, gente. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui. Para quem já foi também, muito obrigado por ter assistido. Um abraço a todo mundo e uma feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado.